sistema, dentro de tubo. O que eu quero mostrar para vocês é essa equação de Bernoulli. Nós falamos lá, ó, é o mesmo tubo, tá? Nós falamos lá que a velocidade alterava. Ora, quando o líquido passa aqui no tubo mais grosso, a velocidade é menor, e aí quando ele vem, passa aqui no tubo mais fino, a velocidade aumenta, tá? Então, nós temos a velocidade 1 e a velocidade 2. Aqui ela é menor, por quê? Porque a área do tubo é maior, o tubo é mais largo, né? Tem um diâmetro maior. Aqui o tubo é mais fino, a área é menor, então a velocidade aumenta, tá ok? Isso é o que nós vimos lá na equação da continuidade. E o volume de água que entra aqui é o mesmo que está saindo aqui. Só que aí esse cara chamado Bernoulli, ele resolveu estudar, né? Como é que se comporta a pressão aqui dentro, né? A pressão aqui dentro e como que essa pressão altera aqui dentro desse tubo à medida que eu altero a diferença de altura, que esse tubo está mais baixo, né? Está próximo ao nível do solo. Aí ele sobe, né? Ele sai do nível do solo, se afasta mais do nível do solo e vai passar numa altura maior. Tem uma diferença de altura aqui, ó. A altura do tubo 2 é muito maior do que a altura do tubo 1. Ele foi estudar como é que é esse comportamento do líquido, tá? Quando eu faço isso. E aí ele chegou nessa equação aqui, que por essa equação, tá? Utilizando, eu vou mostrar uns videozinhos que deduzem essa forma, como é que ele chegou nessa equação, tá ok? Por essa equação eu consigo estudar o comportamento do líquido em vários aspectos. Eu consigo determinar qual é a pressão do líquido no ponto 1, ele vai estar sob uma pressão, eu consigo calcular essa pressão, utilizando essa equação, a pressão aqui, ó, no ponto 1, eu consigo calcular a pressão no ponto 2, onde ele sai, qual é a pressão do líquido aqui. Existe alteração de pressão? De quanto foi essa alteração de pressão aqui, tá? Em função do quê? Da diferença de altura e da diferença da velocidade com que o líquido escoa por dentro desse tubo. Tá? Se eu soubesse só a pressão do líquido aqui dentro, eu colocasse um manômetro, nós vamos ver aqui nas explicações, nos vídeos complementares, se eu colocasse um manômetro aqui e conseguisse medir a pressão do líquido aqui dentro, e colocasse um outro manômetro aqui e conseguisse medir a pressão do líquido aqui, tá? Pela diferença de pressão e a diferença de altura que eu sei, eu consigo calcular a velocidade com que o líquido escoa aqui dentro. Tá? Então, essa equação aqui, eu consigo trabalhar com velocidade, tá? Eu consigo determinar a velocidade com que o líquido escoa, eu consigo determinar a pressão com que o líquido se encontra aqui dentro, né? A pressão dentro do líquido, nos diferentes pontos do sistema, sabendo que a diferença de altura, tá? E a diferença de espessura, né? De área do tubo. Se eu não soubesse a altura, a diferença de altura, não tivesse como medir a diferença de altura de um tubo e do outro, e eu conseguisse medir a velocidade e o diâmetro do tubo, eu conseguiria determinar a pressão, tá ok? E dizer a diferença de altura desse tubo em relação a esse, entendeu? Utilizando os valores que eu consigo obter aqui, ó, diâmetro de tubo, a diferença, né, a velocidade com que escoa, se tivesse como medir a velocidade, eu consigo determinar até a diferença de altura do ponto 1 para o ponto 2, tá? Através dessa equação de Bernoulli. É um pouco complicado para mostrar como é que ele chegou nessa dedução, mas através de princípios básicos da física, tá? Agora, para que serve isso para vocês, tá? É onde eu quero chegar. Não sei se a dedução dessa forma para a prática de vocês na irrigação, por exemplo, né? É que o quê? Que a pressão do líquido diminui à medida que a velocidade de escoamento aumenta. Ora, eu não falei que se o tubo maior, o líquido escoa mais devagar, a velocidade com que o líquido passa aqui é menor do que a velocidade com que o líquido passa aqui, aqui a velocidade é menor, aqui a velocidade é maior. Não é? Deu para entender. Se o tubo é grosso, velocidade menor. Se o tubo é fino, velocidade maior, né? Porque o mesmo volume de água que entra aqui tem que sair aqui. É a mesma vazão, tá bom? Então, se a velocidade aumenta, essa equação me diz que alguma coisa tem que ser alterada aqui dentro, né? Se a velocidade aumenta, a pressão
do líquido tem que sofrer alteração, tá ok? Num videozinho que eu vou postar aqui, tem um professor que explica de maneira mais clara isso usando linhas de força, tá? Quando ele faz um desenho com linhas de força, fica mais fácil de entender. Aí vocês assistam os vídeos complementares para total compreensão desse assunto, tá ok? Então, o que ele descobriu? Que quando a velocidade é alterada dentro do sistema, a pressão também é alterada dentro do sistema. Tá? Isso quer dizer o quê? Um tubo que tem um líquido passando com alta velocidade lá dentro, a pressão dentro daquele tubo é menor. Tá? Então, você consegue reduzir a pressão com que o líquido escoa por dentro de um sistema, de um tubo, à medida que você altera a velocidade dele. Se você reduz a velocidade de escoamento, a pressão vai aumentando. Se você aumenta a velocidade de escoamento, a pressão diminui, tá? Isso a gente chama de efeito Venturi, tá? E eu vou mostrar agora para vocês, por exemplo, a aplicação prática disso aqui quando vocês forem fazer irrigação. Tá? Vocês já entenderam que se eu diminuir o diâmetro do tubo, a velocidade vai aumentar. E a pressão lá dentro do tubo vai diminuir. Tá? A pressão, quando o líquido aumenta a velocidade de escoamento, diminui. Tá? E ela diminui a ponto de eu conseguir criar um sistema, que chama sistema Venturi, que eu consigo injetar líquido dentro de um sistema pressurizado. Imaginem vocês, prestem atenção, que essa seringa aqui é um cano de irrigação. Ela está levando água do ponto A para o ponto B para ser A aqui, ó, e B aqui. Está passando água aqui, tá? E aqui vai derramar lá na lavoura. Então, ela sai de um tubo aqui, vai indo por outros tubos até chegar na lavoura. Imagine que aqui dentro existe uma certa pressão, tá? Por quê? Porque tem líquido passando, tem pressão aqui dentro. Tem uma bomba empurrando aqui, existe uma resistência para esse líquido, isso aí gera pressão aqui dentro, ok? Tá, como é que eu vou colocar uma substância aqui dentro para ser jogada lá na saída aqui, por exemplo? Como é que eu poderia fazer? Por exemplo, eu preciso fazer com que junto com a água vá alguma substância para a lavoura. Por exemplo, eu quero fazer adubação. E aí vocês vão ver que existe um tipo de adubação, né? Chamado fertirrigação, que é a fertilização, né, da área das plantas através da água da irrigação. Fertirrigação, fertilização por meio da água de irrigação. Como que eu vou colocar aqui dentro a substância que eu quero, o fertilizante que eu quero que jogue lá na água? Vocês já pensaram? Tem dois jeitos. O primeiro que vocês, né, devem imaginar é que a água tem que entrar aqui junto com a bomba. Tem uma bomba aqui sugando, tá? Essa bomba tem que sugar a água aqui com fertilizante, jogar dentro do sistema e empurrar a água com fertilizante lá. Imagine que eu teria que botar essa bomba está pegando a água dentro de uma represa ou de um rio. Agora pense, como é que eu vou fertilizar a água do rio para a bomba pegar água com fertilizante, jogar dentro do sistema e levar lá na lavoura? Tem como fazer isso? Vou fertilizar, vou jogar adubo na água do rio. Será que eu não vou estar perdendo esse adubo? Ou não é num rio, é numa represa. Eu vou jogar o adubo dentro da represa para a bomba sugar a água da represa com adubo, jogar aqui, largar lá na lavoura? Não dá, não dá. Aí outra forma, e se eu furasse aqui e injetasse aqui dentro, tá, a água com adubo? Eu diluo o adubo lá, faço o adubo ficar solúvel em água, né? Desmancho toda a partícula, fica líquido, e eu injeto aqui dentro. Dá para fazer? Dá. Só que aí eu tenho que ter uma bomba, pessoal, que ia injetar esse líquido numa pressão maior do que a pressão que está aqui dentro. Por quê? Porque esse sistema aqui, imagine que não estou injetando nada aqui, mas eu faço um furo aqui, ó. Faço um furo no cano para jogar a água com fertilizante aqui dentro. Quando eu fizer o furo, o que vai acontecer com a água? Quando você fura o encanamento de tua casa lá, erra a furadeira na parede, né? Você vê muito nos desenhos, fura o cano de água. O que acontece com a água? A água jorra, ela escoa, ela sai daqui de dentro, ela escoa para fora. Por quê? Porque a pressão aqui dentro é maior do que a pressão do lado de fora. Vocês já entenderam isso, essa questão de pressão.
A pressão aqui dentro é maior, então a água sai para o lado de fora. Se eu fizer um furo aqui, a água vai jorrar para fora. Eu vou causar um furo no meu sistema de irrigação. Vocês vão entender que eu não posso ter vazamento em sistema de irrigação, porque eu perco pressão aqui dentro. Tá? Então, se eu furar, vai sair a água daqui, porque a pressão de dentro do tubo, da água dentro do tubo, é maior do que a pressão fora. A água sai daqui de dentro para fora. Para eu jogar o líquido aqui dentro, eu tenho que ter uma pressão maior do que a pressão aqui dentro. Aí eu vou ter que ter um sistema com bomba pressurizada, captando a água dentro do local, com fertilizante, jogando aqui dentro para levar. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas aí os caras descobriram uma aplicação prática dessa equação de Bernoulli aqui, que é chamada de efeito Venturi, que eles já entenderam que se o líquido passa mais rápido no tubo fino, mesmo o líquido que está passando no sistema passa por um tubo fino, ele passa mais rápido, a pressão dentro do tubo diminui. Quer dizer o quê? A pressão daquele líquido, quando eu diminuo a espessura do tubo, né, diminui a pressão, diminui ao ponto, se eu fizer um furo naquele local onde o líquido está passando com a máxima velocidade, se eu fizesse um furo aqui agora, eu diminuir esse sistema, tá? Eu estou passando a água por aqui agora, o ponto mais fininho, eu estrangulei, né? Eu fiz a água passar por um tubo bem fininho, a velocidade com que a água está passando aqui é muito grande. A pressão aqui, no ponto mais fininho, é menor do que aqui, tá? E aqui, se eu reduzir a pressão bastante, eu consigo fazer um furo, botar uma mangueira e botar a ponta dessa mangueira dentro de um tambor com água fertilizante, por exemplo. E a diferença de pressão aqui, a pressão cai tanto que ela chega a ser menor do que a pressão atmosférica do lado de fora. Sabe o que acontece com o líquido do tambor, que está com fertilizante, a mangueirinha dentro? Ele vai entrar pela mangueira e ser sugado aqui para dentro, sem precisar de bomba pressurizada para jogar ele dentro do tubo. Isso chama efeito Venturi. Em fertirrigação é muito utilizado. Essa é uma das aplicações práticas da dedução dessa equação de Bernoulli, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora as aplicações práticas desses conceitos aqui que vocês vão utilizar lá em irrigação, ok? Então, quando a velocidade aumenta dentro de um tubo, porque diminuiu a espessura, a pressão do líquido também reduz, ao ponto de eu conseguir sugar alguma coisa que está do lado de fora aqui para dentro, devido à diferença de pressão. A pressão dentro do líquido aqui no tubo fininho é menor do que a pressão atmosférica, e a pressão atmosférica no líquido de um tambor do lado de fora faz com que o líquido saia do tambor, entre para dentro da mangueira e venha para dentro do sistema. E é isso que a gente vai ver agora, ok? Eu vou fechar aqui a apresentação e vou mostrar aqui para vocês primeiro o princípio, tá, do sistema de Venturi. Ele vai mostrar aqui para vocês a diferença de pressão, tá? Então, acompanhem aí, pessoal. Eu vou dar só um segundo, já vim aqui, que tem gente ali fora. Estamos no campo de teste da Biosementes para demonstrar essa ferramenta muito simples, prática e eficiente que pode ser utilizada em sistemas de fertilização. Trata-se do injetor Venturi. Essa peça ocasiona um diferencial de pressão através de um vácuo que succiona seu fertilizante para seu sistema de irrigação. Existem as seguintes Venturas disponíveis: o de 1 polegada, que succiona até 350 litros de fertilizante por hora; o de 3/4, para pequenas irrigações, que succiona até 100 litros de fertilizante por hora; e o Venturi de 2 polegadas, para irrigações maiores, que succiona até 2.000 litros de fertilizante por hora. Para que seu sistema funcione, são necessárias algumas peças. Algumas são opcionais. Dentre as obrigatórias estão os registros, que causarão o diferencial de pressão no sistema, o injetor Venturi e o kit de sucção.
que é composto por uma mangueira e uma válvula antidrenagem. Entre as opcionais temos os manômetros e a válvula de ar. Essa válvula de ar serve para impedir o acúmulo de ar em seu sistema, caso esteja em um declive. Os manômetros para medir o diferencial de pressão. O diferencial necessário para que seu sistema funcione é de 20%. Para iniciar o funcionamento é muito simples. Basta abrir totalmente as válvulas paralelas e reduzir a válvula central até causar o diferencial de pressão. Em seguida, seu sistema começará a succionar seu pasteurizante. Não é necessário fechar totalmente essa válvula, apenas reduzi-la para causar esse diferencial de pressão. Como vemos, o sistema é muito simples de ser instalado e muito eficiente. Para adquirir, basta entrar em contato com a equipe técnica da Biosementes através do telefone 73 3041 3553 ou acessar o site www. Bom, vocês não querem comprar esse sistema, né? Até mesmo porque é muito simples de fazer, pessoal. É muito simples, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês viram aí o vídeo? Todo mundo viu? Dá um joinha aí, um ok aí, eu mando mensagem no chat aí, rapidão. Digam aí, pelo amor de Deus. Sim, né? Então, Érico, olha, o que acontece? O que eles fizeram? Eles têm um sistema, né? Eles têm um sistema aqui, a tubulação principal, com uma válvula bem no centro aqui. Aí eles fizeram um cavalete. Vocês vão ver que na irrigação nós vamos montar esse cavalete, tá? Aí, esse cavalete é o que? Eles fizeram uma ramificação aqui, ó. Eles botaram mais um pedaço de tubo aqui, ó. Ele estava indo reto aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o meu sistema, ó. Aqui a tubulação, não é isso? A água saía do ponto A e vinha para o ponto B, tá? Aí aqui eles fizeram um cavalete, botaram uma curva aqui em cima, né? Com duas válvulas, uma válvula do lado de cá, outra de cá, e uma bem aqui no centro. E aqui, entre uma válvula e outra, eles colocaram o quê? Um tubo com dimensões diferentes, como se fosse isso daqui, ó. Como se saísse daqui um tubo mais grosso, ficasse fininho e, de repente, ele voltasse a essa mesma espessura aqui, ó. Tá ok? Eles fizeram isso. Lembrem do princípio lá da equação da continuidade e da equação de Bernoulli. A quantidade de água que está saindo de cá e vindo para cá é a mesma que vai sair aqui. A quantidade que entra aqui é a mesma que sai aqui. Tá? Equação da continuidade. Só que aqui o diâmetro é maior. A área onde a água passa é maior. Aqui a área é menor. O que tem que acontecer para a mesma quantidade que entra sair? A velocidade com que o líquido passa aqui tem que mudar. Então, a velocidade de saída aqui é muito maior. E o que o Bernoulli descobriu? Que quando a velocidade aumenta, a pressão aqui dentro do líquido diminui. Diminui tanto que eu consigo gerar uma força de sucção se eu tiver um furinho aqui ligado a alguma coisa. Se eu só fizer um furo, sabe o que acontece? Eu não vou nem ter água esguichando para fora. Eu vou ter ar entrando aqui dentro. Isso é um outro sistema, por exemplo, que usa em aeração de tanques de criação de peixe. Se eu tiver um furo aqui, sabe, entendeu? Vai entrar ar, vai sugar ar, porque a pressão aqui dentro vai ser menor do que a pressão atmosférica, tá? Menor do que a pressão que está do lado de fora. Se a pressão do lado de fora é maior do que aqui dentro. E aí ela empurra o que está fora para dentro, devido à diferença de pressão. Empurraria o quê? O ar aqui para dentro.
Só que aí, para não entrar ar, o que eles fazem? Eles botam uma mangueira aqui, e a ponta dessa mangueira, que no caso ainda está sugando ar, ele vai lá e coloca dentro de um líquido. Que líquido? O líquido com fertilizante, o líquido com defensivo agrícola, com o produto para jogar, para controlar pragas e insetos, o adubo, o que quiser, desde que seja solúvel em água. Tá? Se é solúvel em água, eu consigo levar lá para o local da minha lavoura, por isso daqui, sem precisar fazer aquela outra forma que eu falei, de botar um furo, né? Fazer um furo, e ter que ter um sistema de bomba pressurizado, né? Uma bomba para jogar, captar o líquido dentro de um tambor, de um reservatório, e jogar sob pressão aqui dentro. Porque a pressão aqui no tubo mais grosso tem que ser maior, a pressão, né, que eu vou injetar o líquido aqui dentro tem que ser maior do que a pressão dentro do tubo. Porque senão a água vai sair do tubo e ir lá para a motobomba. Não, eu tenho que trazer da motobomba, a motobomba suga de algum lugar e traz aqui para dentro. Tá? É muito mais caro. Eu preciso de um sistema de motobomba para fazer isso. Tá? Eu preciso de um sistema pressurizado com uma pressão maior do que a pressão do líquido aqui dentro. Qual era a outra forma? Sugar de dentro da represa ou do rio. Eu vou lá na represa no rio, jogo todo adubo que eu preciso, o veneno que eu quero colocar dentro da represa ou do rio. Será que dá certo isso? Não dá. Então, utilizando esses princípios físicos, né, do movimento da água, né, da hidrodinâmica, tá? Eles conseguiram criar esse sistemazinho de Venturi. Esse sistema de Venturi, pessoal, é o mesmo sistema que faz os aviões voarem. É o mesmo sistema que faz com que aviões voem. Olha que coisa louca. Professor, nós estamos falando de água. O que, tem a ver? O ar, meus queridos. Eu acabei de falar para vocês. Acabei não, né? Eu venho falando desde o começo. Os gases, o ar atmosférico é composto por gases. Os gases são fluidos. Hidrodinâmica estuda o comportamento dos fluidos. No nosso caso, a água é o foco de estudo. Tá? Os gases são fluidos e têm propriedades parecidas. Então, o avião consegue decolar e se manter voando devido a essa diferença de velocidade com que o fluido escoa sobre a asa. Olha só. Né? No caso, eu vou ter velocidades diferentes. A asa do avião é projetada, tá, para que o ar, que é um fluido, né, passe mais rápido por cima do que por baixo. Se ele passa mais rápido por cima, a velocidade de escoamento aumenta, a pressão diminui. A pressão do lado de cima da asa é menor do que a pressão do lado de baixo. E essa diferença de pressão faz com que, quando a velocidade do ar aumenta, começa a passar mais rápido, passa mais rápido em cima do que embaixo. Quanto mais rápido passar em cima do que embaixo, maior a diferença de pressão e o avião consegue decolar, sair do chão e atingir altitudes. Tá? É esse princípio que faz com que os aviões voem. Tá? Eu preciso do motor para fazer o quê? Para que traga o ar com velocidade, né? Para que esse ar venha, ou que eu desloque o avião em direção ao ar, para que essa velocidade de escoamento na parte de cima da asa e na parte de baixo seja diferente ao ponto da alteração de pressão entre em cima e embaixo ser tão diferente com que o avião consiga levantar, tá, à medida que a velocidade com que o ar escoa aumenta. Beleza? Então, eu vou botar aqui, acho que podemos até terminar por aqui, e eu vou postar na videoaula, mas alguns eu vou salvar agora essa apresentação e vou colocar lá no Moodle. Provavelmente até à tarde, no máximo à tarde, tá lá disponível. E eu vou botar mais os outros vídeos apresentando. Vou botar só mais uma apresentação dessas aplicações. Tá? E aí eu ponho o resto, umas deduções da forma, como é que o Bernoulli chegou nessa forma, como é que a equação da continuidade foi criada. Tem a ver com princípios físicos básicos, lei de conservação da massa e lei de conservação da energia. Tá bom? Então, eu vou botar só mais um videozinho para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, tá? Aplicações do princípio de Bernoulli. Objetivos. O que ocasiona um spray fino que sai de um frasco de perfume? O
que causa a queima eficiente de uma chama em um bico de Busnell. O princípio de Bernoulli afirma que, como a velocidade de um fluido em movimento aumenta, a pressão dentro do líquido diminui. Este princípio possui muitas aplicações práticas. Vamos dar uma olhada. 1. Vaporizador. O vaporizador é um dispositivo que converte um líquido em um spray de gotículas muito finas. Em um vaporizador, há um tubo estreito que parte do fundo até o topo da garrafa. No topo, ele abre em outro tubo que se mantém perpendicular a ele. Na outra extremidade do tubo horizontal, há um balão de borracha. Dentro do frasco de perfume, o ar está sempre em movimento lento. De acordo com o princípio de Bernoulli, partículas lentas em movimento no ar exercem uma pressão alta. Assim, há uma força descendente sobre o perfume, devido ao líquido que sobe através do tubo vertical. As partículas de ar no tubo horizontal também estão em movimento. Em condições normais, a pressão exercida por essas partículas equilibra a pressão exercida sobre o líquido no tubo vertical. Quando a borracha é apertada, faz com que o ar flua rapidamente através do tubo horizontal. De acordo com o princípio de Bernoulli, a pressão na parte superior da garrafa é reduzida, enquanto a pressão no tubo vertical permanece constante. A diferença de pressão faz com que o líquido suba através do tubo horizontal, onde se combina com o rápido movimento das partículas de ar, formando gotículas. Assim, o perfume é soprado para fora através do bocal com uma alta velocidade em forma de spray. Bico de Busnell. O bico de Busnell é constituído por uma base e um cano vertical subindo a partir dele. É usada uma mangueira para conectar a uma fonte de gás. Existem ranhuras na parte inferior para a admissão do ar dentro do tubo vertical. O fluxo de ar pode ser controlado fechando ou abrindo essas ranhuras. Dentro do tubo vertical, um jato de gás é introduzido. O gás tem alta velocidade, por isso a pressão é reduzida na região em torno do bocal. Como resultado, os fluxos de ar a partir das ranhuras e do oxigênio do ar se misturam com o gás, produzindo uma mistura que queima de forma eficiente. A chama azul indica que a combustão é completa. Se as ranhuras estão parcialmente fechadas, então há oferta insuficiente de ar e a cor da chama muda, indicando oxidação parcial. Assim, mudando a abertura das ranhuras, podemos ter a oxidação parcial ou completa em um bico de Busnell. Resumo. A diferença de pressão em um frasco de perfume faz com que o líquido suba através do tubo vertical. As gotículas formadas são expulsas para fora do bocal. B. No bico de Busnell, um jato de gás é forçado através do tubo vertical, onde a pressão é reduzida e o ar flui através dele. A mistura de gás e ar queima, dando origem a uma chama. Então, pessoal, é isso, tá? Só para ficar um pouco mais didático. Aí eu vou botar outros vídeos e alguns vídeos deduzindo essas fórmulas, tá? Como é que eles chegaram a isso. Mas o importante é que vocês entendam, tá? Que, de novo, gravem isso. Quando
A equação da continuidade me diz que, quando um líquido se movimenta por dentro de um sistema, a mesma quantidade de líquido que entra de um lado é a mesma quantidade que sai do outro. Tá? A mesma quantidade de líquido que entra no ponto A tem que ser a mesma que sai no ponto B. A equação da continuidade, a vazão é contínua, é a mesma em qualquer ponto do sistema. Tá bom? Se eu altero a espessura, se eu tenho um tubo mais grosso e um tubo mais fino, a vazão é a mesma, tanto aqui quanto aqui. Só que o que muda? A velocidade com que o líquido escoa. No tubo mais grosso, a velocidade de escoamento é menor. No tubo mais fino, a velocidade de escoamento é maior, acelera. Mais rápido no fino, mais lento no grosso. Quando eu aumento a velocidade de escoamento de um líquido, eu diminuo a pressão com que esse líquido está ali dentro. Tá? Ao ponto de eu conseguir reduzir tanto que eu consigo fazer com que esse líquido sugue outros líquidos de outros locais, que é o uso do Venturi no sistema de irrigação, principalmente para fertirrigação e quimigação, tá? Aplicação de produtos solúveis em água, pode ser tanto fertilizante quanto fungicidas, inseticidas e outros produtos solúveis em água, tá bom? Então, fiquem com isso gravado na cabeça, tá? Alteração de diâmetro de tubos altera a velocidade. A alteração da velocidade altera a pressão dentro do líquido que escoa por aqueles tubos. Beleza? Então, a aula de hoje é isso, tá? Nós ficamos por aqui, eu vou parar a gravação e até a tarde, final da tarde, acredito que essa aula já esteja disponível lá no Moodle, junto com os materiais complementares. Valeu? Alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto tá ok. Oi? Tá ok, por enquanto. Tá ok? Quem tiver aqui pela cidade, quiser vir aqui na escola, me ligue, entre em contato, a gente segue o protocolo para poder receber vocês aqui, e eu consigo mostrar isso na prática dentro de um laboratório. A gente cria, seria até interessante o aluno, quem quisesse aprender sobre isso mais de forma prática, a gente pode criar até um Venturizinho desse para vocês usarem em irrigação, tá? Mostrar exatamente como funciona, tá bom? É só me procurar no privado e a gente combina alguma coisa, tá ok? Então, vamos ficando por aqui. Até mais para vocês. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Até mais aí. Até a próxima aula, se Deus quiser.